foi aprovada hoje a chamada segurança vitalícia para ministros da Corte aposentados, revogando a norma atual. A proposta foi apresentada pelo presidente Luiz Roberto Barroso em uma resposta a um pedido do ministro aposentado Marco Aurélio Melo. Até agora, a regra previa a prestação de segurança por 3 anos, com possibilidade aí de prorrogação por mais 3, caso fosse solicitada pelo magistrado. O Ed Ferreira Júnior está de volta aqui com a gente, ele que continua lá em Brasília e tem mais detalhes aí sobre essa decisão. Dia movimentado, hein, Edio? O dia foi bastante movimentado, que a gente se esperava de um pré-feriado aí mais calmo, não foi tão calmo assim. Nessa decisão, tomada pelos ministros do Supremo e decidida por unanimidade, os 11 ministros decidiram para tornar vitalícia por toda a vida a segurança dos ministros aposentados. Ou até, como você disse, isso ocorre num pedido feito pelo ministro Marco Aurélio Melo, que havia pedido antes um prazo de uma extensão de 3 anos, prorrogados por mais 3. Essa segurança vitalícia vale para quem se aposentou nos últimos anos, nos últimos 3 anos, ou vai se aposentar. Mas tem ministros, por exemplo, como a ministra e ex-presidente aqui da Corte, Rosa Weber, que não usa essa segurança especial, mas ela tem direito de se requerer. Então, agora, diante desses ataques que os ministros vêm sofrendo e vem crescente, essa onda crescente de ataque e perseguição aos ministros aqui do Supremo Tribunal Federal, eles agora terão direito a uma segurança vitalícia. Então, assim que se aposentarem, hoje o ministro Lewandowski, que é um dos ministros também, que usufrui dessa segurança e que passa também a exercê-la a partir desse tempo todo, desde que, enquanto ele quiser requerer, enquanto estiver vivo, ele tem direito a essa segurança. Retomando um pouquinho mais do que você disse aí sobre esse dia movimentado aqui no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes demandou a prisão do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara, que é general do Exército. Marcelo teria se comunicado por meio de seu advogado com o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens Mauro Cid, por meio de uma conta que Mauro Cid teria no Instagram. Essa conta ele teria sido proibido pelo ministro Alexandre de Moraes, como uma determinação aí por estar sendo investigado nesse inquérito que apura um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. Eles estariam proibidos de se comunicar, e o advogado dele admitiu que essa comunicação houve por meio do advogado, por meio também dessa conta do Instagram, que é uma conta não oficial de Mauro Cid. O ministro também abriu um inquérito da Polícia Federal, derrubou o sigilo do inquérito da Polícia Federal que trata da ABIN paralela. Ele decidiu tomar essa decisão diante de vazamentos que estavam ocorrendo aqui na imprensa e, segundo ele, com informações inverídicas. Então, esse relatório foi aberto e nele há o indiciamento de 36 pessoas, entre elas do deputado federal e ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, e do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro. Outras 34 pessoas estão indiciadas entre a atual direção da ABIN, e isso agora torna mais transparente a forma como a polícia veio investigando todo esse caso da ABIN paralela, e fecha mais o cerco aí a quem está sendo apurado. Síria. Tá certo, Ed. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Conversas essas que a gente trouxe, inclusive, o áudio, André, do Cid Moreira aí, nessa troca de mensagens pelo Instagram essa semana, a qual ele chamava o Mauro Cid, ele desabafava, falava ali que estava abandonado de certa forma. Então a gente trouxe esse material aqui pedindo ajuda, que o Bolsonaro estava bem, estava lá recebendo dinheiro aí de eleitores, enquanto ele estava abandonado, que a família toda estava sendo investigada, se referiu até à sogra dele. A gente trouxe essa questão e aí resultando, portanto, em mais essa atualização desse caso hoje, André? Exatamente. Ontem chegou a se falar que também o ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido indiciado nesse caso. Houve uma confusão com o ministro abriu agora, diz que por enquanto não, mas essa ABIN paralela, como se diz, o filho Carlos
Bolsonaro, do ex-presidente, seria um dos organizadores dessa questão da BIM paralela ali, que estava investigando o ministro, estava investigando o jornalista, estava investigando um monte de gente, tudo para beneficiar o ex-presidente da República, né, Larissa, que você está com a gente aí ainda. Essa BIM paralela foi uma espécie de autodefesa ali, teria sido uma espécie de autodefesa do governo anterior, né? E o que chama a atenção, né, André e Síria, utilizando ali do aparato estatal, né, para monitorar pessoas, para perseguir pessoas. Então, assim, inclusive o Edio falava sobre o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ter retirado o sigilo, né? É um inquérito de mais de 1.100 páginas, né? Detalhando ali as investigações da Polícia Federal, mostrando o que seria a responsabilidade de cada um dos indiciados, né, ali dos nomes apontados pela Polícia Federal, né, dentro desse documento de pedido de indiciamento dessas pessoas, dessas mais de 30 pessoas. Então, o que mostra, obviamente, não só um trabalho muito minucioso, né, muito detalhista da Polícia Federal, também porque se trata de um caso de grande repercussão e um caso de muita polêmica, né? Mas também mostra como as pessoas estavam tão envolvidas, né? Como que elas de fato estavam mergulhadas naquilo ali e foram dando continuidade a um esquema utilizando do aparato estatal. Então, é importante, o Edio citava, né? E você também, André, a respeito da necessidade de cair com esse sigilo, justamente porque alguns vazamentos ali de informações apontavam para outros caminhos. Então, é importante a gente ter tido essa queda do sigilo hoje para, de fato, pegar as informações direto da fonte, digamos assim, né, direto do inquérito, porque exatamente por se tratar de algo tão polêmico, né, tão grave, é importante que os jornalistas possam, de fato, ter acesso a isso para passar as informações com muita clareza e muita objetividade, até para as pessoas entenderem, né, do que a gente está falando, do tamanho do esquema e do que está sendo investigado, pessoal. Mas as contas, né, entre o advogado de Câmara e Cid, aconteceram, a troca de conversas nessas contas aí do Instagram aconteceram entre janeiro e maio do ano passado, né? E como o Edio bem trouxe para a gente, essa conta usada por ele seria então da esposa do militar Gabriela, né? Inclusive era Gabriela R alguma coisa ali, o perfil no Instagram, né? O Coronel Cid, o Tenente Coronel, né, negou o uso da rede social e pediu aí detalhes da conta e desses acessos. Mais uma incógnita está aí, mais uma questão para tentar se desvencilhar, né, André? Pois a gente tem aqui, inclusive está publicado na nossa página de O Tempo aqui, ó, de acordo com as investigações, né, eles usaram um programa chamado First Mile. E aí eles incluíam o rastreamento de deslocamento de Moraes por meio de um homônimo, o acompanhamento de alvos ligados ao sistema eleitoral e a produção de informações que alimentaram campanhas de desinformações sobre as urnas eletrônicas, por exemplo. Esse é só um dos exemplos. Eles pegavam, ativavam esse equipamento que consegue monitorar as pessoas. São vários e vários equipamentos que conseguem fazer isso. A BIM tem acesso a esse tipo de sistema, consegue monitorar telefone, para quem que você liga, com quem que você conversa, o que você fala, onde você está, que horas você está, para poder alimentar ali um sistema de desinformação, distribuir esse sistema e assim convencer a população de modo geral de que um lado está certo e não o outro. Isso ainda vai ser investigado, é uma das fases da investigação de toda a trama golpista que vai vir à tona, vai vindo à tona, né, Síria? Aos poucos vai vindo à tona, a gente vai descobrindo e vendo o que eles estão investigando e cada informação, cada dia, uma véspera de feriado, é uma notícia nova que a gente tem para se assustar com o nosso país, com o que acontece por aqui, né? Pois lembrando, né, que a defesa de Marcelo Câmara, André, sustentou, né, que a iniciativa de contratar Mauro Cid
teve o objetivo aí de verificar a legalidade, né, do acordo de delação apontando aí que o princípio da voluntariedade teria sido arranhado, né? O que está alegando, portanto, a defesa. Segundo o advogado Kantz, Cid fez críticas ao processo de colaboração e indicou que não teria delatado de forma espontânea. Argumento também usado pela defesa de Jair Bolsonaro, portanto, para tentar anular aí esse acordo. E como fala no interior, esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, viu, André? Muito assunto. Se é véspera de feriado, tá essa movimentação toda, cada hora uma novidade, um fato novo, né? Essa questão agora do advogado surgiu no fim do dia. O que a gente pode esperar aí para depois do feriado?